por favor, leia esse livro. Você nunca mais vai viver da mesma maneira. Então, oi, gente, bora lá, gente. Vamos falar desse livro incrível. Gente, faz um tempo, eu acho que eu comprei esse livro ano passado, final do ano passado, na verdade. Tem quase um ano que eu comprei esse livro. E vi várias recomendações falando que ele era incrível, só que assim, gente, às vezes eu leio a sinopse, vejo a recomendação, compro o livro, guardo e esqueço do que ele se trata, né? Às vezes eu pego livros que eu vi a sinopse recentemente e comprei recentemente, né? Eu li livros que eu comprei um mês passado e livros mais antigos, por esquecer do que eles se tratam, eu acabo não lendo. E foi o que aconteceu com Kryptonita. Eu peguei esse livro para ler porque estava dando uma folheada aqui na minha estante e peguei ele sim, fui dar uma olhada. E eu vi também uma indicação do Dizascope, do Josué Gonçalves, né, do Dizascope, falando um pouco sobre esse livro. E assim, gente, o que mais me chamou a atenção foi quando ele falou sobre a Kryptonita. E aí ele falou que a Kryptonita não só atinge a nós, como aqueles que estão à nossa volta. Já vou explicar para vocês o conceito de Kryptonita. Aqui o John Bevere, ele pegou, né, a referência do Super-Homem, aquele super-herói, né? Nunca vi um filme do Super-Homem, gente. Mas aqui ele explica que o Super-Homem, né, é um super-herói, tem superpoderes, combate o mal e tal, e ele é super forte. E quando criaram o Super-Homem, não tinha nada, né, que vencia ele era invencível. E o público começou a perder meio que interesse no Super-Homem, porque como assim, uma pessoa que não tem nada que possa deter, né, ele. E aí criaram, né, os autores do Super-Homem, né, que eram 2 homens, eles criaram a Kryptonita, né, que seria uma pedra que tiraria o poder do Super-Homem, que minava a força do Super-Homem, né? Isso fez o Super-Homem ficar ainda mais famoso, que é a Kryptonita, né, essa pedra. E assim, gente, aí ele usa essa comparação, né, para falar sobre a Kryptonita do cristão. E a Kryptonita do cristão nada mais é que o pecado, e aqui ele vai explicar e vai fazer toda uma explicação de como esse pecado é a idolatria. E aí quando a gente fala de idolatria, gente, é um gancho puxando o outro. Mas quando a gente fala de idolatria, geralmente a gente remete a imagens, né? Quando eu falo idolatria, na sua cabeça já vem logo as imagens de deuses, de santos, de imagens que as pessoas adoram, né? Porque é assim que a gente vê muitas vezes retratado a idolatria do povo de Israel no Antigo Testamento, né? Dos povos pagãos no Novo Testamento, e a gente já logo remete idolatria a imagens, né? A outros deuses. E aqui ele vai explicar que não, né? Que idolatria não é só isso, que idolatria não é apenas imagens, que não é só isso que se resume à idolatria. E assim, gente, eu já começo essa resenha falando para vocês que eu não tenho condições de conseguir explicar para vocês toda a complexidade, toda a riqueza e toda a profundidade desse livro. Eu não tenho condições. Eu vou fazer a resenha assim mais simples que poderia existir sobre esse livro, porque eu não consigo colocar aqui num vídeo de 10 minutos, 15 minutos, nem se fosse 3 horas, eu conseguiria explicar para vocês o quanto esse livro é importante, o quanto esse livro é atual, o quanto ele é impactante e o quanto ele é revelador, o quanto ele é fundamental para cristãos de todas as épocas. Aqui o John Bevere vai começar falando, né, dando essa explicação da Kryptonita, vai explicar sobre o problema do pecado e como muitas vezes nós, né, cristãos, a gente tem um problema, e atualmente isso é um problema cada vez mais evidente, né? Cada ano que passa vai ficando mais evidente o problema da igreja em falar sobre o pecado. O problema da igreja, a dificuldade que a igreja tem de falar sobre o pecado, né? A gente parece que, sabe, eu sou uma pessoa que prego na minha igreja e muitas vezes a gente sobe no altar e a gente tem medo de falar sobre o pecado. A gente tem medo de confrontar, de pregar textos bíblicos que falam sobre pecado, porque a gente teme a reação das pessoas, a gente teme que isso afaste as pessoas, que elas não voltem no próximo culto, que elas não congreguem mais, e a gente teme muito a rejeição das pessoas. E aqui o John Bevere vai falar de experiências que ele teve em que os pastores das igrejas um pastor na igreja que ele visitou, falou para ele não falar sobre um determinado pecado, e para ele não ser tão duro, não ser tão
Porque hoje você falar sobre o pecado e falar sobre o que Deus, como Deus quer que vivamos, é você ser uma pessoa dura, é você ser legalista. E aqui ele vai falar sobre esse legalismo e ele vai explicar como nós, né, tentando fugir de ser uma pessoa legalista, né, aí colocaram o termo religiosidade, religião, como um termo pejorativo, sendo que lá em Tiago ele vai falar que a religião nada mais é do que a prática da fé, né, e aqui ele vai falar de como nós, tentando fugir do legalismo, nós fomos pro lado oposto, nós fomos pro outro extremo, né? Tentando fugir de um extremo do legalismo, de matar a fé das pessoas, de espancar as ovelhas, de falar a verdade muitas vezes sem amor, de forma a ferir as pessoas, de desmotivá-las e desanimá-las. Nós fomos pro outro extremo, de não explicar a verdade, de não falar a verdade, de omitir passagens bíblicas e de pregar um evangelho que só passe a mão na cabeça das pessoas e elas não vivem o verdadeiro evangelho, elas não vivem a verdadeira santidade, elas não conseguem se libertar da idolatria, e isso tem matado os cristãos, tem matado as nossas igrejas. É a criptonita que tem se infiltrado no nosso meio e tem minado a nossa força. Hoje, as pessoas falam, nós não vivemos milagres, nós não vivemos prodígios, nós não vivemos grandes coisas, mas a igreja primitiva viveu isso. A igreja primitiva, em muitos lugares, como o John Bevere vai falar aqui, em muitos lugares, isso aqui eu estou falando de recente, não estou falando de 60 anos atrás, estou falando de 10, 20 anos atrás, e hoje estão acontecendo milagres e prodígios. Deus continua fazendo grandes coisas no meio do povo, mas de um povo que não está sendo minado pela criptonita. E aqui quando ele fala da criptonita na nossa vida, né, como indivíduo, e ele vai falar também da nossa vida como comunidade, porque Deus não nos trata como indivíduos, né, ele nos trata como um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E aqui ele vai falar sobre uma passagem de Coríntios, eu não lembro se é 1ª ou 2ª Coríntios, que ele vai falar sobre aquele homem que estava em pecado na igreja de Corinto, e os coríntios, eles se recusaram a confrontar o pecado desse homem que estava dormindo com a sua mãe, que estava tendo relações com a sua mãe, com a sua madrasta, né, a esposa do pai dele. E a igreja se acovardou, a igreja se negou a confrontar o pecado daquele homem, porque provavelmente era um homem de influência na sociedade, né? E eles se negaram a confrontar o pecado. E Paulo falou que por causa dessa falta de confronto, por causa dessa negligência da igreja, muitos estavam doentes e muitos dormiam e muitos já tinham até morrido, né? Há muitos doentes, muitos que dormem. E aqui ele vai explicar, né? Ele vai trazer também exemplos do Antigo Testamento, lá sobre o pecado de Acã, sobre o pecado de Saul. E aqui ele vai explicar como a negligência da igreja, o pecado de um indivíduo e a negligência da igreja em expor muitas vezes e tratar e disciplinar esse pecado, muitas vezes leva toda a comunidade a um juízo divino. Então assim, aqui ele vai falar que a criptonita é algo que tira a criptonita espiritual, né? O pecado, a idolatria, e é algo que tira a nossa força, o nosso poder, né? Porque a criptonita no super-homem tira o poder do super-homem, e com o cristão acontece a mesma coisa. Ela tira o nosso poder de viver grandes coisas com o Senhor, como igreja, como indivíduo, na sociedade. Então nós estamos perdendo o nosso poder por negligenciar, por temer. E aqui, gente, eu lembrei muito de Jerônimo Savonarola, né? Que foi um pregador, né, que pregava mesmo contra o pecado, e isso não afastou as pessoas. Paulo foi um pregador que, aqui ele vai citar, né, a passagem, porque eu nunca retive a verdade de vocês, mas preguei a verdade. Gente, aqui ele vai citar vários exemplos de como na história hoje nós tememos falar sobre pecado, sobre doutrinas bíblicas, e a gente teme confrontar o pecado, tanto como indivíduo como igreja, né? A gente vai para o não julgueis, para o amar, para o ser amoroso, compassivo, mas como você vê, aqui ele vai falar de um exemplo assim, como você vê um cego caminhando para um precipício e você deixa ele ir e cair porque você teme confrontá-lo.
pará-lo e falar, olha, você está caminhando para um precipício. E hoje é o que nós estamos fazendo, né? Aqui ele vai falar um pouco sobre santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E aqui ele vai explicar um pouco sobre o conceito de santidade. E aqui ele vai falar também sobre a graça que nos capacita. Eu achei muito interessante, gente. É um dos últimos capítulos aqui que ele fala sobre a graça, porque hoje nós vemos a graça só como a graça que nos salva, né? A gente vê a graça de Deus só como algo que nos salva, que nos livra, que nos salva da condenação eterna. A partir de então somos filhos de Deus e acabou. Mas não é só assim, gente. Aqui ele vai trazer passagens bíblicas que nos mostram que a graça de Deus nos capacita para vencer o pecado. E aqui ele vai contar uma experiência que ele teve com a pornografia, com a libertação. Gente, como eu falei para vocês, é impossível eu conseguir colocar em palavras tudo o que está aqui, né? Teve uma passagem que ele falou sobre os pregadores e eu me emociono até hoje e eu me lembro e eu chorei muito e eu compartilhei com uma amiga. E ela falou que também foi muito impactada por essa passagem. Quando ele fala, né, quando tem uma passagem que fala sobre os pregadores que negligenciam expor a verdade da palavra de Deus. E muitas vezes a gente, por medo de magoar as pessoas, por medo de ferir as pessoas, é claro que a gente não vai espancar as ovelhas, como eu falei, mas tudo tem que ter um equilíbrio, não tem como. Sabe, a gente ir para os extremos, nem para os extremos do legalismo, nem para os extremos da libertinagem. E hoje a gente vê pastores, a gente vê obreiros, a gente vê pessoas se negando a falar a verdade, sabe? Se colocando em cima do muro ou se colocando já a favor de não pregar as verdades bíblicas. E isso tem minado as nossas igrejas, isso tem impedido que nós vivamos a plenitude daquilo que Deus quer que a igreja viva. E enquanto a igreja não se libertar desse poder que tira o nosso poder, né, o poder do pecado, a gente não vai viver tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, assim, infelizmente, eu não consigo falar para vocês tudo o que está aqui nesse livro, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam. Quando eu comecei a ler ele, gente, eu senti um pouco de dificuldade, porque ele é dividido como se fosse um devocional. Então, assim, são 5 páginas, são 10 páginas, mais ou menos, por cada capítulo, né? Cada capítulo tem mais ou menos 10 páginas. Ó, por exemplo, esse aqui, Aliviando a Pressão. Aí são geralmente 10 páginas para você ler um por dia. E são 28 capítulos. Deixa eu ter certeza aqui. Isso. São 28 capítulos. Então, se você ler um por dia, você lê em 28 dias. Eu poderia ter lido em menos tempo, gente. Eu acho que eu demorei mais de um mês para terminar, porque eu senti um pouco de dificuldade nessa divisão. Mas, para você absorver bem também tudo que está aqui, eu recomendo que você leia assim, tá? É muito bom você ler um por dia, um capítulo por dia. Porque são 10 páginas, né? São 5 páginas, na verdade, 10... Vocês entenderam, né? São 10 páginas aí por dia. E aí você consegue ler como um devocional. E é muito bom, gente. É maravilhoso. É incrível. Só leiam, dei 5 estrelas, favoritei e vai entrar para os livros melhores do ano. E também para aqueles livros que todo cristão precisa ler. Assim como eu panfleto, né? A trilogia A Marca do Leão aos 4 Ventos, eu vou panfletar. Nossa, tá difícil hoje. Eu vou panfletar esse livro o máximo que eu conseguir, porque eu quero muito que você leia, por favor. Se você é cristão, leia esse livro. Leia esse livro urgentemente, sabe? Demore para ler, leia em um mês, em 2, mas leia. Por favor, leia esse livro. Você nunca mais vai viver da mesma maneira, tá? Muito obrigada, gente, por ter assistido até aqui. Eu espero que eu tenha te convencido com a minha simplicidade, com as minhas poucas palavras, mas que eu tenha te convencido a ler esse livro. Por favor, leia esse livro. Muito obrigada, gente. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram, se você já está me seguindo. Beijos. Tchau.